desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. A paz esteja conosco, com todos, amém? Amém. Primeiramente, é com muito temor e com muito tremor que eu aceito o convite, porque acredito que é um privilégio nós podermos falar sobre a palavra de Deus, embora, muitos acham que muitas pessoas não sentem um frio na barriga. A gente sente sim um frio na barriga para falar sobre a palavra do Senhor, que é coisa muito séria. Mas eu queria colocar que vocês agora fechassem os seus olhos e curvassem as suas cabeças e durar só mais um pouquinho. Tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos agora, Pai, em tua santa presença, te agradecemos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesse momento, Pai, o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor nos deixe sensíveis para ouvir a tua palavra, Senhor, que o nosso coração seja como terra fértil, Pai, para que possa germinar a tua palavra. Pai, nós acreditamos e confiamos em Ti, Pai. Te pedimos, Pai, que esse culto seja direcionado pelo Senhor para a tua honra e glória, e que vidas sejam transformadas nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, o tema do culto é adoradores que adoram em espírito e em verdade. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Eu pedi o pastor final para entregar em Romanos 12. Vocês podem ficar atentos aí a Romanos 12, que vai ser a continuação. Mas eu queria falar um pouquinho desse momento em específico, que é o momento em que Jesus está conversando com uma samaritana. No ano passado, quem pregou essa palavra, eu acredito, se não me falha a memória, foi o pastor William, que fala que ele é fonte de água viva, né? E quem bebe não terá mais sede. Quando a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre esse contexto histórico, essa conversa com a samaritana, aí havia uma diferença, porque judeu não falavam com os samaritanos, porque os samaritanos defendiam a adoração no Monte Gerizim, e os judeus afirmavam que o lugar legítimo de adoração era Jerusalém. A discussão ali, entre eles, não era uma discussão apenas geográfica, mas era uma questão de identidade, de teologia e de história. Nessa conversa, Jesus, ele dá uma virada na samaritana. Ele fala sobre a questão de fonte de água viva, e quem vai beber lá não vai ter mais sede. Jesus vai romper com a lógica de que não é aonde se adora, não é a tradição que é correta, mas é como e a partir de que se adora. Ele inaugura uma nova adoração, não centrada mais no tempo apenas, mas na relação com o Pai. E você, igreja, você sabe o Pai que você adora? Aleluia! Quando a gente fala, o versículo 23 fala: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores em que o Pai procura. A adoração, segundo a Bíblia, tem no contexto bíblico, no hebraico é shak. E gente, se eu errar falando, vocês não ligam muito, tá? Porque é difícil. E no grego é proskurnio, que significa se prostrar. A adoração, a gente teve aqui um momento de louvor, mas a adoração ela não começa no louvor. A adoração ela começa na rendição, ela começa na submissão, ela começa na reverência, no coração voltado ao Senhor, na mente cativa ao Senhor, no seu corpo prostrando, na obediência e na verdade interior. A adoração não é o louvor, a adoração é a maneira em que você se apresenta a Deus. A adoração tendo como rendição e reconhecimento a Deus, a gente tem lá em Salmos 95, versículo 6: venha, adoremos, prostremos e nos ajoelhemos diante ao Senhor que nos criou. A adoração para a psicologia é se submeter a alguém, aquilo que governa as suas escolhas. Isso que é adoração, é você se submeter. O princípio bíblico da adoração, que foi quando a pastora Joyce me chamou,
eu ainda não sabia o tema e fui para casa orando e pedindo, e Deus tinha falado comigo, que é sobre adoração, mas a adoração em obediência. É muito fácil a gente obedecer a Deus quando está tudo tranquilo, quando não tem luta, quando está tudo tranquilo financeiramente, está tudo tranquilo na saúde. E quando a obediência a Deus significa abrir mão daquilo que a gente mais quer. A adoração por completo, ela integra o ser humano. A obediência é melhor que sacrificar, né, irmãos? Para a gente adorar alguém, na palavra de Deus lá, ele fala, né, que no entanto é chegada a hora, ele fala Deus é Espírito, mas no versículo 22, em João 4, ele fala: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos aquele quem conhecemos. Amada igreja, vocês têm realmente conhecido em quem vocês têm nutrido? Aleluia! Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Na nossa vida tem diversas situações que nos colocam a pensar o que levou aquela situação a acontecer. Mas como que nós, crentes, crentes em Deus, temos nos posicionado? Qual que é a posição que você exerce hoje na adoração? Na palavra de Deus fala sobre obediência, que a obediência é uma evidência visível da adoração. Não tem como eu adorar alguém se eu não obedeço ele. Não tem como eu adorar alguém que eu não ouço. Não tem como eu adorar alguém que eu não busco. O princípio da adoração, ele vem como verdade absoluta. Como abrir mão daquilo que você quer para que Cristo entre dentro de você. A obediência saudável a Deus, ela organiza o mundo interno, reduz o conflito psíquico, gera coerência entre fé e comportamento e fortalece identidade e limite. A adoração é um estilo de vida, ela não é um evento. Eu não estou adorando porque eu vim na igreja. Eu estou adorando porque eu abri os meus olhos hoje. Eu estou adorando porque eu consegui levantar da cama. Eu adoro porque eu acabei de conseguir entender que há um ser superior a mim, maior e supremo, que rege a minha vida. Lá em Colossenses 3, versículo 17 fala: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça em nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Ao momento em que você vem na igreja, ouve a palavra de Deus, levanta sua mão e aceita o Senhor como único Senhor e Salvador, o seu livre-arbítrio ali acabou, a rendição ali aconteceu. Aleluia. Vida tem que ser transformada. Nesse momento, quando você levanta a mão para aceitar Deus, a adoração ela faz necessário e parte do processo de vida a cada respirar. Se nós como igreja, se nós como cristãos não entendermos que a nossa vida, o nosso respirar já é uma adoração ao Senhor, nós não conseguiremos colocar a nossa vida de acordo com o alinhamento que Ele tem para nós. Em Jeremias 29:11 fala que os planos que Ele tem ao nosso respeito são muito maiores do que a gente pode pensar, sonhar ou imaginar. Gente, vocês têm noção do que vocês acabaram de cantar no início desse culto? A gente cantou sobre, deixa só aqui que eu anotei aqui, porque eu fiquei com medo de perder, né? Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Aqui você está declarando que Ele está cuidando de você. Glória a Deus. Né? Hoje muito se fala
pensar sobre isso, é pensar que quando Deus estava lá na cruz, ele falou, em Lucas 22:42, ele fala, não faça a minha vontade, Senhor, mas a sua. Ele estava entregando ao Pai o sacrifício vivo. E é isso que nós vamos falar sobre adoração. Adoração não vai vir ser louvar apenas, vai ser viver de acordo com o alinhamento e com o desejo que Ele tem para nós. O cumprimento da palavra. Mas o cumprimento da palavra não significa amor, não significa que a vida vai ser flores, porque na palavra de Deus fala que o mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo e eu estarei com você. Amém. E quando que nós cristãos temos acreditado nisso? No final eu vou deixar uma música que foi o que o Senhor falou comigo, quando a pastora pediu, que é adorar quando Deus não responde e quando Deus quer ficar em silêncio. É muito fácil quando eu estou lá ouvindo a voz de Deus, quando Deus está falando comigo, e quando Deus não está falando nada, e quando Deus está falando espera, e quando Deus fala assim, não atravessa a rua, agora não é a hora, e você está atrasado, você precisa de atravessar, quando o pastor demora mais para terminar o culto. É muito fácil obedecer a Deus quando Ele está no centro da minha vontade, mas a adoração é você sair do centro e colocar Ele no centro. Aleluia. Não é adoração mesmo parecendo espiritual. Cantar sem viver, orar sem obedecer, jejuar tentando controlar Deus, cultuar para tentar evitar mudança e espiritualizar a desobediência. Isaías 29, versículo 3. Esse povo se aproxima de mim com a boca, mas o seu coração está longe. Exemplo prático de obediência hoje. Perdoar quando não é fácil. Se fechar quando eu não quero, quando o meu amigo faz uma coisa que eu não quero. Dizer não para proteger a sua saúde emocional. Isso também é adoração a Deus, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo, então precisamos cuidar de nós. Buscar ajuda quando precisa. Ser honesto com você mesmo quando ninguém vê. Cuidar do corpo como templo e tentar transparecer e repassar aquilo que Deus nos ensina. Em Romanos 12, o corpo é apresentado como um sacrifício ao Senhor. A adoração não é um momento, a adoração é um modo de se viver. Quem adora se rende, quem se rende obedece, quem obedece vive transformado. A Bíblia não está perguntando aonde você adora, mas como e quem você adora. No versículo em específico fala sobre espírito e verdade, fala sobre a integração do ser. Deus procura adoradores com vida espiritual genuína e em verdade, alinhado com Cristo e as Escrituras. Isso aqui, é manual de fé e conduta nossa. Nós seres humanos cristãos precisamos entender que isso aqui é a base de tudo. É isso aqui que vai reger nosso comportamento por aí. É isso aqui que as pessoas têm que nos ver. Quando elas nos verem, elas têm que entender o que é isso. Porque na palavra do Senhor fala que Moisés, ao subir ao Monte Sinai para falar com Cristo, ele descia resplandecendo o Espírito Santo. Amada igreja, vocês têm noção do que é isso? Resplandecer o Espírito Santo. E como que as pessoas que conseguem te enxergar, conseguem ver a sua adoração no dia a dia? Será que realmente temos levado a adoração no seu sentido integral? Na palavra de Deus, fala que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Vamos lá para Romanos então? Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogamos-lhes pelas misericórdias de Deus, que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente fala sobre Espírito, nós vamos ligar a ele a uma emoção.
hoje com o Senhor? Com aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que para Ele foi feito todas as coisas veio dele, todas as coisas são para Ele. Aleluia. Pensar sobre isso lá, aqui em Romanos, né, versículo 1, a experiência sem a verdade, né, a gente vai colocar o Espírito como experiência. Experiência sem verdade é misticismo. A verdade sem experiência é fé abstrata. Porque na palavra de Deus fala que você tem que ter a fé, mas você tem que ter a ação. Mas não existe ação sem verdade. Pensar sobre isso é pensar realmente que o Espírito Santo é voltado ao afeto. A verdade é para a ética. E afeto sem ética é permissividade. E ética sem afeto é moralismo estéril. Espírito tem a ver com relacionamento. Verdade tem a ver com coerência. Relação sem verdade é espiritualidade emocional. Coerência sem relação é religiosidade mecânica, não tem fim nenhum. Vamos lá. Espírito sem verdade traz instabilidade espiritual, confusão emocional, fé guiada por sensação, vulnerabilidade e manipulação. Verdade sem espírito traz rigidez, legalismo desnecessário, frieza afetiva, desconexão relacional e culpa e julgamentos excessivos. Pensando sobre isso, espírito e verdade integram o ser humano. Jesus, em João capítulo 3, versículo 3, ele fala da mesma realidade que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Jesus fala como se adora, que é em espírito e em verdade, e Paulo nos traz como se vive em adoração. Se nós continuarmos lendo o capítulo 12, até acho que o versículo 12 ou 13, ele vai falar e vai te dar instrumentos que cada um de nós temos a nossa questão de ser diferentes uns aos outros. Um vai cantar, um vai louvar, o outro vai pregar, e ninguém precisa de ser igual, porque nós somos membros de um corpo. E o corpo, imagine se toda parte do nosso corpo fossem só as mãos, como que iríamos andar? Todos nós nos complementamos. Pensar sobre isso, tivemos ontem uma reunião sobre mulheres, sobre o nosso propósito, sobre onde a gente pode atuar dentro da obra. Atuar dentro da obra é adoração. É adoração em espírito e em verdade. É integralizar o nosso corpo, o nosso ser a Deus. É nos apresentar em rendição, declarando Ele como o único e suficiente Salvador. Declarando que Ele tem a oportunidade de nos dar para alcançar vidas. A adoração verdadeira, ela não fragmenta o ser humano. Ela realmente entrega, né? Ela se junta tudo. A adoração na Bíblia une a vida espiritual, mas a fidelidade à palavra. Adorar em verdade exige integração emocional. A verdadeira adoração, ela cura, ela reorganiza e ela fortalece. Adorar em espírito e em verdade é viver inteiro diante de Deus, sem negar as emoções, porque eu posso sim ter sentimentos. É não distorcer a verdade que está escrito aqui, ó, eu acredito nisso que é escrito, porque na palavra de Deus fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se saiu de Deus, se o Espírito Santo te falou, vai acontecer. Não é no nosso tempo, embora o entendamos, não é no nosso tempo, é no tempo dele. E é sem fragmentar a alma que há a conexão. A verdadeira adoração, ela cura, porque ela integra o ser humano completo. A Escritura nos apresenta vários modos de adoração, que envolve corpo, alma, espírito, ética e vida cotidiana. Na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, nunca irá ter apenas um tipo de adoração. Mas quando Jesus fala lá em João 4, versículo
apagar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. E depois de todo sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho.